Bom, vou explicar a diferença então do tamanho de aro e qual que é a influência de tamanho de pneu, principalmente nesse caso, porque eu quero fazer do mesmo para entender a diferença. Esse aqui é um aro 15 original, tá? Da Adventure. E esse aqui é um aro 15 original. Nem lembro do que, mas é 185. É um pneu um pouco menor que o original do Ideia normal, tá? É mínima coisa de menos de 1 centímetro na beirada. Eu vou explicar direitinho qual que é a diferença, tá? Esse aqui é o pneu 205 65 original ATR e esse aqui é 185 60 15. Os dois pneus teoricamente servem em qualquer aro, tá? Ó, você percebe que tem uma pequena diferença de tamanho neles. Eu vou explicar tudo o que significa cada coisa e o que faz cada uma delas. Primeiro, altura do pneu. O 205, o que significa? Nesse caso. E o 185, o que significa? Tá aqui, ó. Eu vou mostrar, fica mais prático. Vou pegar uma fita e vamos medir para explicar. 205 é o tamanho da parede total, ó. De toda a banda do pneu, ó. 205, que é onde marca aqui embaixo, ó. 205, então 20,5 de tamanho. 185, ó lá, ó. 18,5 dá mais ou menos, ó lá, ó. Essa é a diferença. Então aqui tem 2 centímetros a menos que o ATR. O que isso significa? Que ele é mais largo e o principal, quanto mais largo, ele consome mais porque ele precisa arrastar um pedaço a mais de pneu, ele fica um pedaço a mais de pneu grudado no chão. E o principal, na hora de esterçar ele, de virar, ele tem que virar uma área maior, uma faixa maior de pneu. E aqui uma faixa menor de pneu. Por isso, quanto maior o pneu, mais difícil de virar, mesmo com direção hidráulica, principalmente para estacionar, tem essa diferença. Agora, se der para enxergar, eu fiz 2 linhas no chão com os 2 pneus, tá? Eu vou mostrar qual que é a diferença e por que faz diferença no consumo e principalmente se faz ou não faz e como faz. Vamos lá. Tá, eu vou girar esse pneu, vou dar uma volta da marca onde está o giz. Foi, ó. Estou girando ele com a mão até ele chegar na marca. Quando ele chegar na marca, eu vou marcar o chão. Chegou na marca. Certinho, vou segurar ele aqui e vamos lá. Tem o giz aqui. Vamos marcar bem certinho no chão. Uma marca. Beleza. Vamos deixar o pneu aqui. E vamos fazer outra marca. Ó, risco com risco foi. Ó, tô indo. Aqui. Aí. Tá percebendo a diferença entre um pneu e o outro? Ó, paradinho, numa posição e a outra posição. Cada giro desse pneu aqui em relação àquele pneu lá tem essa diferença aqui. Por quê? Por causa que o pneu é maior. Vamos fazer uma diferença de medida então. Cada pneu desses aqui tem uma diferença de mais ou menos 22 centímetros. Ou seja, cada vez que o carro girar uma vez a roda, nesse aqui, ele vai andar 22 centímetros a mais. Gerson, o que significa isso? Se você colocar aros maiores no seu carro, ele vai marcar menos, tá? No marcador, porque lá no carro ele tem uma medida específica para cada giro do motor ele faz a conta, cada giro da roda ele faz a conta em cima do diâmetro original. Nesse caso, se eu pegasse então esse pneu aqui e colocasse nessa roda aqui e andasse com o meu carro, sabe o que ia acontecer? Ele ia dizer para mim que eu estaria mais rápido do que eu estou e eu não estaria nessa velocidade. Por exemplo, se eu estivesse marcando 90, eu estaria 85 ou 80. Então, por que eu sempre digo para fazer o mais próximo do original? Sobe o aro e diminui a banda, para ele ficar próximo a essa medida e não dar valores errados no velocímetro. Várias vezes eu vi também
o pessoal dizendo, põe um pneu mais largo e não sei o que. Mais largo é igual a mais arrasto. Mais arrasto é igual a mais consumo. Quanto maior o pneu, mais ele vai ter que arrastar. E principalmente, geralmente pneus maiores são mais pesados. Então, além disso, o motor tem que puxar mais coisa, mais peso e mais contato no chão. Quanto mais peso e mais contato no chão, mais consumo. Isso serve como regra sempre? Não. Tem uma regra que é importantíssima. Se você viaja muito em estrada, o ideal é colocar pneus maiores e não menores, maiores, porque diminui o giro do carro. Porque quando você está com ele girando, ele aumenta aqueles centímetros a mais. Então diminui o giro. Eu sei que é difícil de explicar isso, mas, por exemplo, se você cada giro da roda anda esse tanto a mais, andando em alta velocidade você pode tirar um pouco o pé e manter ele numa velocidade na qual ele vai consumir menos. Ou seja, a grande maioria das vezes esse pneu mais largo consome menos que aquele ali. Gerson, mas isso não faz sentido. Faz, só muda em um caso. No caso que você colocar, por exemplo, uma roda 18 aqui e ficar com uma banda muito larga, tipo 225, aí ele fica muito pesado para arrastar e acaba consumindo mais. Como eu posso ter certeza disso? Eu vou te mostrar num carro. Essa é uma roda de um Ford Ka. Ela é bem alta e bem estreita. É exatamente isso que eu queria explicar. Ele é alto porque ajuda a economizar, principalmente nesses carros citadinos que para tu poder manter 100, 100 e poucos é melhor que diminua um pouco do giro, e tem um pneu fino que o arrasto diminui bastante. Claro que tu não vai ter aderência ideal para andar em alta velocidade, mas é importante entender isso. Num Ford Ka você tem pneus altos. Pode ver que carros que são econômicos, que são com motor mais fraco, tem pneus de banda alta e estreitos. Então, para dar uma conclusão, se você anda só em cidade, você vai usar pneus preferencialmente com a banda menor, porque você tem um arrasto menor, você não anda em alta velocidade, então ele vai economizar, porque você não tem que ficar sempre arrastando muita coisa, e preferencialmente até mais fininho aqui, tá? Aí você vai economizar. Se você anda na estrada, é melhor usar um pneu maior de diâmetro, porque você consegue usar um giro menor e assim ele economiza. Entendido?